eu disse que fundação de cidade, e dei o tema telefone, falei, pode ser planejado ou simplesmente acontece espontaneamente. Enquanto o horóscopo dos países pode mudar, o das cidades aparentemente é mais sólido, mas não sempre. Agora, antes de começar a análise de tema de cidade, eu quero dar exemplo de dois países. Eu vou dar primeiro o exemplo do Brasil, depois vou dar exemplo do país natal, do nascimento do Líbano, que os dois têm um ponto em semelhança, e eu vou falar rapidinho sobre o tema da Inglaterra, o tema da França, e como é que funciona o tema mundial, e por que o tema de país é mais sólido, de cidade é mais sólido que país, e por que quando muda o horóscopo de um país, e por que o horóscopo de uma cidade não muda. É pena que eu não consegui em tempo trazer o mapa da cidade de Berlim, porque a cidade de Berlim houve uma época que ela foi dividida durante um bom período e depois voltou de novo. Mas o importante é que continuou integral a cidade como estava antes. Apesar de tanto ser bombardeada, de tanto sofrer, ela continua a mesma. Agora, só pode ocorrer certas cidades quando são inundadas, pequenas cidades para fazer para gerar energia elétrica, cobrir com água, essas coisas, vamos dizer assim, transformação natural, abalos sísmicos, esse aí. Mas em geral, normalmente tem cidades 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 anos, continua a mesma. Como cidade de Damasco, cidade do Cairo, cidade de Beirute, são cidades quase eternas. Cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ver logo em seguida como elas continuam as mesmas e foram planejadas astrologicamente. Agora, o horóscopo do Brasil, infelizmente, não foi planejado astrologicamente. Ele foi, conforme a pesquisa que nós fizemos de vários outros astrólogos, através de 184 acontecimentos, através de tempo, porque o horóscopo do país ocorreu no ano 1872, quer dizer, todo esse tempo, os acontecimentos que os astrólogos apuram para poder chegar a coincidir dia, mês, ano e hora. Então, nós vimos que o grito de Ipiranga, quando Dom Pedro gritou independência ou morte, foi aquele momento mesmo que criou o horóscopo do Brasil. Nós sabemos que o horóscopo dos Estados Unidos é um horóscopo preparado por 4 astrólogos. E ele foi feito realmente para ser vitorioso, para ter riqueza, para ter isso, aquilo. Até no próprio emblema do dólar, vocês encontram filhos dos elementos que nós estamos falando. O horóscopo da Inglaterra é um horóscopo também planejado astrologicamente. Ele tem mais de 1000 anos de existência. O horóscopo da França era também tão importante. Só que, durante um período de tempo, o horóscopo da França mudou e morreu. O tema da França acabou. Acabou quando decapitaram o rei e a Maria Antonieta. Foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa realmente mudou o comportamento. Quer dizer, para mudar um horóscopo, tem que mudar o comportamento. Aqui nós estamos falando independência do Brasil. Pela primeira vez que ele vai agir sozinho, vai andar a pé sozinho, sem depender de outra nação. Então, era isso. Quer dizer, o horóscopo da França era rei. Acabou o rei, não tinha mais dinastia. Começou a república. Com o nascimento da república, houve a primeira república, houve um horóscopo, depois houve a segunda república, e eu, por acaso, acho que à noite, quando houve a Copa Mundial, tive que levantar todos esses horóscopos franceses para ver qual deles que valia. E realmente vi que era da Quinta República que estava valendo. Os outros todos já estavam fora, completamente fora.
Então vocês veem como mudou completamente o comportamento do povo francês e do horóscopo do país. Agora, a Inglaterra, sempre muita gente não sabia o porquê. Esta persistência de conservar uma dinastia corrupta, uma dinastia que come dinheiro, gasta, esbanja e faz escândalos todo santo dia na própria Inglaterra, que a família da rainha. Morreu o rei, colocaram a rainha, depois quem tinha que substituir era o próprio Charles. Depois Charles acharam que ele era muito ruim para ser rei, deixaram a rainha. Com tudo isso, continuou a rainha, continuou o reino e não alteraram o horóscopo do país. Inglaterra tem ascendente em Áries e o Sol no meio do céu em Capricórnio. Capricórnio tem a cabeça no lugar. Ascendente em Áries age muito rápido. Então, eles tinham bastante vantagem, porque o horóscopo foi planejado para que tenha Inglaterra o domínio, tiveram o domínio do mar, tiveram o domínio do mundo, e até certo ponto continuam praticamente bem na dianteira. Eles continuam, eles estão aí, agindo junto com os Estados Unidos, e com todos os defeitos do mundo, eles não caíram, porque eles não permitem que o reino caia, porque eles não querem trocar o horóscopo. São conservadores, igual como é o horóscopo deles, que é Capricórnio. Então, aqui, como não foi planejado, como foi espontâneo, nós temos aqui desvantagens e promessas. Essas desvantagens e essas promessas são eternas. 500 anos passaram, continuam tão novas como se fosse naquele dia que gritou Dom Pedro. Vejam vocês, um ponto crítico desse mapa, ele tem Marte quase próximo do meio do céu, em oposição a Saturno. Os militares junto com o governo e o povo lá embaixo sofrendo as necessidades. Em todo país que tem Marte e Saturno, tanto em conjunção como em quadratura ou oposição, é um país que vive eternamente em crise. Lutas, tem lutas internas ou externas, seja lá que for, prometida no mapa. Ele vive sempre em crise. Nunca acabam as crises dentro desse país. Então, vejam vocês, outro ponto sangrento nesse mapa, Plutão na segunda casa. Mal com Netuno, Urano na 11. O maior mal é a casa 11. São os deputados, são o Senado, o desvio de dinheiro. Plutão é glutão, aquele que engole tudo que entra desaparece. Tudo o dinheiro que entra desaparece. Exatamente inventado pelo programa dos deputados, aqueles famosos maracutaias que fazem no norte, compram máquinas que jogam lá no mato, não fazem nada com elas, planejam poços para abrir, para fazer de água que nunca chegam a realizar, entendeu? O povo sofre tudo isso. Vejam vocês, esse Plutão, mal com Mercúrio, dívida externa, Mercúrio na sétima, dívida externa, que não acaba nunca. Quando o grito de Ipiranga saiu, nós estávamos devendo o ouro todo para Portugal. Toda a dívida ia para Portugal. Quer dizer, continuamos devendo para outro Portugal, o Fundo Monetário Internacional, que não acaba mais. Eu faço sempre uma pergunta, não quero fazer política, só quero fazer astrologia. O que o Brasil recebeu para estar devendo tanto dinheiro que ele vendeu o ouro, vendeu as companhias telefônicas, as companhias de luz, a fibra óptica, todas as energias do país para pagar parcialmente dívida que ele tem que pagar por ano. Parcial, uma parte da dívida. E o resto, o próprio suor do país.
Quer dizer, a dívida continua engordando. O que nós recebemos? Será que nós compramos deles um satélite interplanetário? Eles fabricaram para nós? Não me lembro de nada. Eu me lembro que venderam algumas porcarias que enfiaram na nossa goela, por exemplo, o plano do átomo, que custou 30 bilhões e está tudo nos porões do Rio de Janeiro, tudo enferrujando, nunca ninguém usou, porque os nossos cientistas daqui, com muito menos, conseguiram fazer o ciclo do átomo, e de repente nós assinamos com os Estados Unidos que o Brasil não vai fazer bomba atômica. Mas ele vai ficar com a dívida e vai continuar pagando o juro da dívida. Esse é um exemplo que eu dei. Então, está aqui. Devedor eterno. Eu gostaria de trocar o tema, colocar o tema do Líbano. Agora, Plutão está transitando, está mais ou menos 10 de Sagitário. Ele vai fazer oposição ao Sol do Brasil. Plutão, porque o Brasil tem o Sol a 14 de Virgem. Plutão vai ficar mais ou menos a 14 de Sagitário, vai ficar em oposição. Agora o vexame. Nós somos maus pagadores, pagamos, mas não foi suficiente. Quem sabe eles vão pôr a mão na Amazônia, vão fazer qualquer coisa dessas. Quer dizer, Plutão mal, o Sol é a dignidade do país. Eu falei isso só para lembrar vocês. Agora aqui, o tema do Líbano é um país pequeno, conta 5, 6 milhões de habitantes. Acho que o país inteiro, 10 mil quilômetros quadrados, não chega ao tamanho de Sergipe. Então, esse tema teve a independência, era um país protetorado francês, e a França tomava conta. Aí, de repente, como a França tomava conta de vários países do Oriente Médio e houve muita pressão para sair, a menina dos olhos da França era o Líbano, porque o Líbano era a maioria cristã. Tinha mais ou menos 40% muçulmanos, 60% cristãos. Então, eles tinham preferência dos cristãos. E os muçulmanos eram divididos entre sunitas e xiitas. Os sunitas viviam na cidade junto com os cristãos, então eles estudavam nas mesmas escolas. Estudaram bem, subiram bem e aproveitaram bem os conhecimentos que a França ensinou no Líbano. Então ficou uma maioria grande que reza pela cartilha da França. Os xiitas mais moravam nas regiões afastadas, eles quase todos analfabetos, então praticamente eles não tinham voz ativa. Quando foi criada a independência do Líbano, foi em 1943, se não me engano, 1943, criaram a independência e ficou um mapa sui generis, porque é um país dividido, metade cristão, metade muçulmano. A última vez que teve vantagem dos cristãos ganharem foi quando os armênios fugiram da perseguição turca. Eles vieram a morar no Líbano e eles todos eram cristãos, então aumentou o número de cristãos. Aí houve um equilíbrio. Aí a França criou um sistema esquema para governar o país, colocou o presidente da República cristão, o primeiro-ministro sunita, o presidente da Câmara xiita. Vocês veem como é que é. O xiita, quer dizer, praticamente não tinha poder nenhum. O poder verdadeiro fica na mão do primeiro-ministro. O presidente da República, ele é uma figura figurativa, mas ao mesmo tempo ele tem todos os poderes na mão. Então eles queriam que o cristão fique presidente e o sunita que dirige o país. Foi assim quando deixaram o país. Lógico, depois que eles foram embora, teve aquela história dos palestinos que fugiram com a guerra de Israel e tal. Aí fugiu 1 milhão de palestinos, foram distribuídos em todos os países árabes.
Para o Líbano sobrou mais ou menos uns 200 mil palestinos. E os palestinos, todos eles são muçulmanos. Aí o Líbano falou, peraí, eu não tenho condições de receber 200 mil muçulmanos aqui. Receber 200 mil muçulmanos aqui, que casam 4, 5 vezes, acumulando vários filhos por ano, aí não vai servir, não interessa para nós. Aí a ONU resolveu fazer assim, dar para eles um título próprio, que eles não são cidadãos, eles são refugiados. Eles que dão alimento, eles criaram para eles regiões separadas, para não misturar com os libaneses, e justamente um dia que eles resolvem o problema deles, voltam para a Palestina, mas não fazem parte do Líbano. E isso foi o acordo. Só que o acordo correu o tempo passou, o filho, o neto, e os 200 mil viraram 1 milhão. Viraram 1 milhão dentro do território libanês. Foi quando eles resolveram fazer aquela guerra santa. Se reuniram com os xiitas e fizeram uma revolução dentro do Líbano. Queriam tomar o poder e derrubar o presidente da República. Vejamos aqui o mapa. Ele é baseado aqui o poder. A religião que manda Netuno na 9ª casa. Netuno na 9ª casa. Quer dizer, a religião e o poder. Agora, o Sol está bem com a Lua. O Sol está bem com a Lua. Só que o Sol está na casa 11. Ele mostrando que o parlamento é o poder máximo. Aqui, o parlamento é o poder máximo. Eles queriam fazer revolução, queriam derrubar esse governo. Eles fizeram guerra de 11 anos, com 11 anos foram derrotados, foram expulsos. Eles foram expulsos, e o Líbano teve a França, Estados Unidos e a Síria. Todos aliados ajudaram eles a expulsar todo esse poderio, e o horóscopo continuou o mesmo, e o governo continuou persistindo. Ele tem o mesmo tema aqui, conjunção Marte e Saturno. Estão vendo? Marte e Saturno, vira e mexe tem crise, vira e mexe tem dificuldade. Mas acaba fazendo isso. Marte e Saturno, ele mutila, judia, faz sofrer, mas não derruba. Entendido? Esse aqui é o tema do país. Então, o tema da França foi uma revolução de verdade. Agora, pode tirar, por favor. Agora, voltando a países, quando houve a Revolução no Brasil, em 1964. E eu fiquei curioso, queria saber, morreu o mapa do Brasil, começou o novo mapa, e precisava começar a haver o comportamento. Eu me lembro, na 25 de março tinha atividades ali, tinha loja de atacado, chegava o pessoal do interior, olha, quero nota integral. Pela primeira vez que estava isso na 25 de março, o pessoal queria nota integral. Isso aí, a Revolução 31 de março, nas primeiras semanas, todo mundo queria nota integral. Durou 3 meses. Depois de 3 meses, todo mundo voltou a querer trabalhar como estava antes. Porque com nota integral todo mundo quebra. Porque o governo cobra impostos impagáveis. Os impostos são impagáveis. Quanta gente quis unificar os impostos para fazer imposto razoável, não dá. Então o mapa do Brasil é feito de tal maneira que você não pode praticar, não pode, tem que mudar. Para mudar, tem que mudar o comportamento, tem que mudar. O que Castelo Branco fez? Ele achou por bem que nós somos militares, não sabemos dirigir o país, vou chamar alguns políticos para ajudar. Ele chamou os políticos para dar assistência. E os políticos vieram ensinar os militares como se faz corrupção. E o país voltou a se corromper. E vocês todos sabem o resultado que deu a Revolução Brasileira. Foi um massacre, foi um sofrimento, e o Brasil continua o mesmo. Continua lutando, correndo, trabalhando para juntar dinheiro para mandar para fora. Eu falei, quando a princesa Isabel libertou os escravos, simplesmente mudou a cor. O escravo era preto.
De repente o escravo virou de todas as classes. É branco, classe média para baixo. Pois não. Doutor Fernando Henrique, não tem um mapa de como ele curar, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Pode fazer. Cumprir a risca o que está prometendo. Entendeu? Tudo que é de negativo no horóscopo, ele está cumprindo. Entendeu? Está entregando ao pé da letra, direitinho. Ele é um cidadão mesmo. Quer maior miséria do mais do que essa que está nesse país? Então, diz que para estabilizar a moeda, ele tinha que fazer isso, desempregar. Tudo bem, desempregou. Só que a moeda não parou. Não parou. 4 anos atrás era $1, R$1. Hoje $1 vale R$2. Bonito. Quer dizer, o que nós ganhamos com isso? Simplesmente ficou com prazo curto. Mas antigamente a inflação acontecia e imediatamente corrigia salários, corrigia tudo. Os aposentados, 5 anos, eles não têm melhora. Lembra que Covas fez com os professores? Correu atrás dos professores, prendeu eles. Onde se viu isso? Só no Brasil. Só no Brasil. No Líbano, você importa livros. Você compra um livro. Se o livro custa 10, importando o livro de fora, você paga 3. O terço do valor. Aqui é o contrário. Se o livro custa 10, você paga 35, 40. É proposital isso, né? Isso aí contra o povo para continuar ficando mais difícil de estudar, mais difícil de ele conseguir as coisas. Muito bem. Então, nós estamos vendo que mapa de um país é comportamento de um povo. Para que mude o mapa do país, tem que mudar o comportamento do povo. Agora, mapa de uma cidade tem que mudar a geografia da cidade. E geografia de uma cidade não é porque aprofundou o Tietê e vai mudar o mapa da cidade. Não é porque fez um fura-fila que vai mudar. Isso é tudo válido. Então vamos pôr agora o horóscopo da cidade do Rio de Janeiro. E eu lamento que eu não conheço muito o Rio de Janeiro, mas eu vou dar umas dicas sobre a cidade do Rio de Janeiro. As cariocas? Sim. Bom, a gente vai assim olhar meio rapidinho. A primeira coisa que chama a nossa atenção sobre a cidade do Rio de Janeiro foi 65 anos depois da descoberta do Brasil, foi criada a cidade do Rio de Janeiro. Foi, parece, um presidente na época que planejou e criou a cidade do Rio de Janeiro, por isso tem a data exata. Vale. Hã? A data? 24 de maio. Não, acho que é Primeiro de março. 1565. 11 horas e 56 minutos. Rio de Janeiro. Nada. 1º de março de 1565. Muito bem. Olha, por favor, dá uma olhada aqui nesse mapa. Primeira coisa, a gente nota ascendente em Gêmeos. É uma cidade jovem. É uma cidade de espírito de mulher. Sabe? Sempre alegre. Gosta de brincadeira, gosta de piada. Quem tem ascendente de Gêmeos, ele sempre fica eterno jovem. Mesmo envelhecendo, sempre está com o espírito de jovem. Então, ela tem ascendente em Gêmeos e Netuno no ascendente. Logo se vê que é uma cidade marítima, né? É uma cidade à beira-mar. Mas é uma cidade, hoje, na época quando fizeram isso, não existia nada disso. Hoje nós estamos vendo tomada pela droga. Tomada pela droga. Entendeu? Aqui, a gente encontra este Netuno, ele tem bons aspectos com Marte e Vênus na 9ª casa, facilitado pelo exterior. Bom, ele tem mal com Urano na 7ª, muito criticado no exterior. Mas ele tem a Lua no meio do céu, o Sol também.
cidade do Rio de Janeiro é mais conhecida do que o Brasil. É mais conhecida que o Brasil pelo carnaval, pela alegria. Vocês viram a Quinta Casa do Rio? Libra. Quinta Casa em Libra. Entendeu? Quer dizer, alegria, felicidade, coisas. Agora, foi também praticamente capital durante um bom período de tempo. Mas como tem o Sol mal por ano, quem tem o Sol mal por ano, em horóscopo particular, pode sofrer de um ataque cardíaco. E Juscelino Kubitschek, quando ele resolveu mudar a capital, foi um ataque cardíaco que cortou o laço dela e mudou. Ele teve mudança repentina e promete na cidade, essa promessa de alteração. Agora, o ganho dela, o dinheiro ganho dela, a roda da fortuna, fica a 29 de Touro, em cima das estrelas Pleiades. Quer dizer, as estrelas Pleiades, as Pleiades são estrelas rebeldes, o local onde tem um dinheiro para ganhar. Ele precisa de metralhadora, precisa de coisas. Quase o Rio de Janeiro exclusivamente fica dentro dos morros e desse dinheiro de tráfico de drogas e coisas. E esses estrangeiros que vêm assistir carnaval, entra dólar, sempre tem coisas escusas no meio. Então, vejam vocês a entrada de dinheiro à segunda casa de Câncer. Câncer é regido pela Lua. Através da fama, que a Lua no meio do céu dá fama. Através da fama da cidade do Rio, vem essa circulação financeira. Só que a Lua é esporádica. Quando a Lua é cheia, entra bastante dinheiro. Quando a Lua é minguante, mingua o dinheiro. Então, não tem constância na entrada de dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vê, desde que foi criada a cidade, está praticamente vivendo seu mapa astral. Nós notamos Júpiter lá embaixo, e está em início de Virgem. Você sabe, Virgem é local, não é muito propício para Júpiter. Virgem é regência de Mercúrio. Eu sempre chamo dois planetas, Mercúrio rege o varejo e Júpiter rege o atacado. Aí está o binóculo. Mercúrio, onde você vê tudo pequeno. Aí Júpiter, você vê tudo grande. Então é verdade isso, que Júpiter rege exportação e importação. Você já imaginou? Alô, Alemanha, me manda meia dúzia de agulhas. Não tem isso. Então, você, para importar, exportar, você vai fazer grosso, tudo em grande quantidade, coisas de Júpiter. E Mercúrio, coisas mínimas, coisas pequenas, tudo com pequenos detalhes, os seus mínimos detalhes. Então, Júpiter lá embaixo e Júpiter em Virgem dificulta a quantidade de dinheiro, dificulta. Então, não é uma cidade rica como a cidade de São Paulo. É sempre com menos dinheiro. Certo? Agora vamos entrar na cidade de São Paulo. A análise da cidade de São Paulo é diferente, primeiro, porque eu conheço a cidade toda e a fundação da cidade, agora eu não sei como é que nós vamos fazer. Deixa ver se eu consigo sobrepor, se vai dar. Já sei. Coloca Praça da Sé. Entre Tatuapé, tá? E Pinheiros, Perdizes, Oeste. Agora o Sul. Peraí. Onde está Santo Amaro? Ali. Então. Santo Amaro. Olha, eu acho que tem que ver. Então, agora o leste. Isso, aqui. Marte perto da Moca. Isso mesmo. Tá. Então vamos lá. Eu gostaria de mostrar primeiro a cidade de São Paulo sem o mapa, para vocês visualizarem ela. Não. O contrário. Agora o mapa está invertido, mas não tem problema. Deixa eu verificar. Aí.
nós temos aqui o ascendente Plutão, como o Valdir falou. Aqui nós temos Tatuapé, temos a região ali, Celso Garcia, a parte que mais poluição. Agora, além disso, Plutão no ascendente significa expansão plutoniana, quer dizer, desmedido, o que a gente vê perto de mananciais, favela por tudo que é lado, e abre aqui e mais ali. Praticamente a cidade de São Paulo é contrário a Nova York. Nova York é uma ilha, ela é obrigada a subir no alto, porque ela não tem espaço para esconder. E São Paulo, ela tem espaço ilimitado. Plutão deu isto para ela. Plutão deu isto. Eu quando vim para o Brasil, falaram para mim, São Paulo de ponta a ponta é 14 quilômetros. Hoje 14 quilômetros é brincadeira, você anda 70, 80 quilômetros, você está dentro da cidade ainda. Quer dizer, o aumento é muito grande. Ocorre o seguinte, este mapa foi feito pelo Padre Anchieta. Esse é um mapa astrológico. O Padre Anchieta, jesuíta, ele planejou, fez aquela missa. E aquela missa, ele escolheu a data exatamente quando rezou a missa e fez o mapa da cidade. É o contrário do mapa do Brasil. É um mapa planejado, o mapa da cidade. Agora, o Brasil, a reboque, eles colocaram, junto com a bandeira, ordem e progresso. Ordem e progresso foi colocada por astrólogos, porque ascendente em Aquário e o Sol em Virgem. Virgem é ordem, só que nós tivemos desordem e burocracia. E progresso, esse progresso vocês estão vendo. Cada dia para trás. Então, ordem e progresso são desordem e retrogresso. Pois não. Da cidade? Lá em cima. Está ao Olha, contrário. está ao contrário, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Não precisa. 6 horas, 52 minutos e 32 segundos. São Paulo. 25 de janeiro de 1554. Por isso, cidade de São Paulo, 25 de janeiro, o dia da cidade. É horário, hora local, hein? Ah, hora é local, hora da... E aquele tempo não tinha hora de verão. Bom, Entendi. Calendário aqui. vejam vocês, aqui nós notamos a Lua Urano. Eu primeiro vou analisar o mapa em si, depois a gente vai ver as posições. Lua Urano na nona casa, nós temos o povo de São Paulo, e todo ele vem proceder do exterior, tanto de fora do país como de fora das regiões. Vem do norte, vem do sul, quer dizer, a procedência dele toda vem, chamando Plutão, já veio. Agora, aqui nós temos Netuno na terceira casa. Alguém viu cidade de São Paulo quando chove? Como é que fica o trânsito? Terceira casa, todo mundo enlouquecido. Fica totalmente tomado, principalmente chuva, quando chove. Justifica Netuno. Quantos carros que passam na água e vai e joga um em cima do outro? É terrível. Isso aqui desde a época remota. Agora, depois nós vamos ver esse Vênus em Capricórnio, como nós temos no Museu de Ipiranga. São coisas raras, antigas, conservadas. Depois vocês vão ver cada posição que ela conserva até hoje, desde a data da fundação da cidade, até hoje, como a cidade foi distribuída espontaneamente e dentro do mapa. Parece que alguém tem o dedo dele e começa a fazer a distribuição. Bom, vamos refazer o trabalho? Ele tem um Júpiter que tem aspecto. Bom, nós temos aqui o horóscopo do país, da cidade, e o mapa da cidade. Só que nós
essa brincadeira parece brincadeira, mas é bom aproveitar para ver que o horóscopo, na verdade, é uma cópia do céu, só que é uma foto negativa do céu. Ela tira uma cópia negativa do céu, invertida. Quer dizer, o leste é oeste e o oeste é leste, e o norte é sul e o sul é norte. Porque vocês aprenderam no Atlas que o lado direito é o leste, o lado esquerdo é o oeste, o norte lá em cima e o sul lá embaixo. Assim vocês aprenderam. Agora, no mapa astral é o contrário. Então nós fizemos o quê? Nós colocamos aqui o norte do mapa é norte, e o sul é sul, o leste é leste e o oeste é oeste do mapa. Agora o horóscopo invertimos ele. Fizemos o ascendente aqui e o descendente ali, justamente para acompanhar. Nós invertemos para acompanhar o mapa. Então vejam vocês, ascendente do mapa de São Paulo, eu vou pegar ele para acompanhar, fica mais fácil eu ler, porque um posto em cima do outro. Aqui nós temos, o ascendente fica a 28 de Aquário, e esta região praticamente equivale mais ou menos próximo da Moca, daquela região perto da Ford, toda aquela parte onde tem Açúcar União, é ali mais ou menos o ascendente da cidade. Se vocês analisarem mesmo ali, perto da Moca, vocês vê a estrada que leva até da onde a gente vem para Santos, a Imigrantes, por ali, é o caminho de entrada da cidade. Então, onde tem o ascendente, aí vem a entrada. Agora, nós encontramos 3 astros em conjunção: Marte, o Sol e Mercúrio. Esses 3, por coincidência, caíram em cima da cidade de Moca, e tem lá um clube, chamaram ele até de o moleque travesso da Moca, o Juventus. Olha, Mercúrio, Marte, Sol. Quer dizer, até o nome foi colocado de moleque travessa. Moleque travessa Mercúrio com Marte. Então, tudo coincidindo aqui pela posição da região. Ocorre que a área Belém, Tatuapé, região leste aqui, toda ela é a parte realmente mais poluída. E a cidade de São Paulo em si é uma cidade poluída. Quem tem ascendente em Plutão no ascendente é uma cidade poluída. Pessoa que passa Plutão no ascendente dela, ela fica com a cabeça bem bananada. Olha, eu tive isto porque Plutão passou praticamente próximo do meu ascendente. Eu tenho um ascendente a 5 de Sagitário, e quando Plutão transitou a 5 de Sagitário, foi a época que Fernando Henrique inventou, e eu tive que acabar com fábrica, acabar com loja, terminar tudo, encerrar pagamento. Quer dizer, a cabeça ficou a 1000 por hora, trabalhando para saber como pôr, e a pessoa já começa a perder a noção. Plutão principalmente quando faz mau aspecto. Se ele fizer mau aspecto, fica pior. Isso aí estou falando individual. Agora, numa cidade, no ascendente, praticamente é uma cidade poluída, direto. Agora, nós temos aqui Vênus. Vênus fica sobre a região de Ipiranga, como falei. Nós temos ali um museu de Ipiranga. Vênus fica na região de Ipiranga. E exatamente temos isto. Agora, o que mais destaca aqui na cidade de São Paulo, onde nós temos Netuno. Deixa eu ver se está aparecendo o Netuno aqui.
Hã? Netuno tá embaixo. Mais pra Olha cima. aí, olha. No Ipiranga. À direita, Aqui. direita. Sobe um pouquinho. Sobe, aí. Aqui. Aí. Está errado. Pode pôr na Esse aqui cabeça, tá então. Está errado. O mapa tem que seguir. O meio do céu tá pra cima. O mapa da cidade tem que ser invertido. É. E o de baixo- acidente tem que estar aqui à esquerda. Inverte o mapa da cidade e põe o acidente. O planeta Netuno, ele fica nessa região. Nós temos Santana e ali nós temos, aqui está ilegível, mas eu li, até fiz um sinal vermelho, Juquiri, e aqui a reserva da Sabesp em Mariporã. Olha, direção de Netuno, Juquiri, Mariporã e Carandiru. Olha, eles estão pensando em tirar Carandiru daquela região. Depois vocês vão lembrar, aquela região é regida por Netuno. Inclusive temos o horto florestal, porque Netuno também rege regiões cheias de verde e tal. Então nós temos Santa Ana, o horto florestal, Juquiri e mais as reservas da Sabesp, que fica tudo ali. Apesar que Mariporã é um outro município, mas toda aquela água pertence à cidade de São Paulo. Então você vê, esse aqui tudo sequência de Netuno. Uma outra coisa tem aqui a posição de Júpiter. Júpiter, olha a cidade de Jardim. Corrida de cavalos. Estão vendo? Corrida de cavalos e mansão de milionários. Morumbi, toda aquela região de milionários. Todos abastados. Aqui Morumbi, ó. Jardins, Morumbi. Está vendo aí? Pinheiros. Olha a casa do Maluf lá. Olha. Casa do Maluf aqui, certinho. Muito bem. Agora, tem outra coisa. Onde fica do Pipa? Os signos, é uma pena que prejudica tanto a visão do mapa. O signo de Aquário aqui, o outro lado é Leão. Logo depois de Leão vem Virgem, aqui Virgem. Tá certo? Aqui estão vendo Lapa. Só que aqui Lapa, aqui Perdizes, mas aqui essa região, se puxando aqui, em cima do signo de Virgem, vocês vão encontrar cidade universitária e mais Butantã. Coisa de remédios e coisa de estudo. Coisa de Virgem. Certo? Você vê que planejado isso, ninguém pensou no mapa da cidade. Foi simplesmente conveniência. Agora, deixa eu ver aqui. Lua Urano. Deixa eu ver onde está a Lua Urano. Aqui, ó. Estou perdido, sabe? É porque acumula um em cima do outro. Aí, bem Hã? Direção de Moema, embaixo à esquerda. Moe. Embaixo à esquerda, né? Aqui. Isso. Olha aqui. Olha. Sabe essa área verde o que é? O Parque do Ibirapuera. Parque dos Namorados. A lua em cima. Olha a lua. A lua dos namorados aqui. Bem em cima do Parque do Ibirapuera. Você vê? Numa cidade tão cheia de gente, como é que resolve? Tem um jardim botânico aqui e mais a Ibirapuera aqui. Depois tem Moema, toda essa região, toda ela de boemia, né? Tudo de serenata à noite, tudo festas e tal. É bem a região da Lua. Outra coisa, nós temos, além da Lua, temos Urano. Onde está Urano? Aqui, ó. Olha Urano. Onde está Urano? Em cima do Congonhas. Aí o aeroporto. Eles pensaram em tirar o aeroporto. Ontem eu escutei uma reportagem na televisão. Diz que o aeroporto da cidade de São Paulo está... O aeroporto da cidade de São Paulo, ele chegou no seu limite. Não tem lugar para sentar, não tem lugar para esperar. Para uma viagem de meia hora, fica 1h30 esperando
sua vez. Então ninguém pensa em tirar ele de lá. Agora, o aeroporto de Guarulhos já é outro município. Ele já faz escoamento, coisas de outras coisas, infelizmente não dá para analisar isso agora. Mas ele, a parte econômica, também faz parte de uma análise mais profunda. Hoje, analisando a presença de urânio na região do aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Congonhas vai ser ampliado e vai continuar, porque a região dele é lá, na própria cidade de São Paulo. Fala. Hã? É isso que eu falo. Exatamente. Também isto. E a prefeitura também está Júpiter, Urano, Netuno, já foi dito. Agora, Saturno, a região onde está Saturno é a região mais miserável. Quase mais que tem lojas fechadas ali, aluga-se, vende-se. Onde tem Saturno, a região leste, toda aquela região leste. Vocês veem muita pobreza, muito nortista, muita. Saturno, ó. Deve ficar por aqui, ó. Dá o nome do bairro que é mais fácil da gente localizar, né? Tá ali no Belém, não é? Belém. Aí peixe, mais pra cima. Em cima, Belém. Aí. Aqui, ó. Aí Saturno está aqui, ó. Olha, tem o eixo aqui, Rangel Pestana. Vocês já viram Rangel Pestana? Rangel Pestana que mais sofreu com essa crise. Rangel Pestana, aquela outra continuação, Celso Garcia, é um abandono total. Mas, independentemente disso, aqui tem um pouco de pobreza, lá perto da estação, como é que chama aquela estação? Merece, né? Mas ali mesmo, realmente é triste. Coisas de Saturno, coisas antigas também, muito antigas, armazéns feitos no ano 1900. Bom, nosso tempo está se esgotando e já deu mais ou menos para ter uma ideia de que, apesar de a missa foi rezada junto com os índios estavam lá numa choupana, quer dizer, não tinha ninguém, não tinha nada, era mato, e estavam se escrevendo a história da cidade de São Paulo. E isso é um reflexo, é um momento de pensar como é que funciona a astrologia. É um fator obrigatório. E quando você vai lá, 5 vezes 8, e do outro lado veio 40, porque é 40 mesmo. E a astrologia, assim, é uma equação mesmo, tem que sair. Então, quando vai planejar uma cidade, e o pessoal, se ele tem uma noção de astrologia, ele pode preparar o mapa astral de uma cidade e começa: aqui nós vamos fazer o aeroporto, aqui nós vamos fazer a estrada de ferro, aqui nós vamos colocar a atividade industrial, aqui nós vamos fazer o comércio, aqui. E você vai ver como a coisa vai fluir de tal maneira e tudo vai correr de maravilha. Se contrariar isso, pode crer que sai qualquer prefeito meio louco e vai demolir. Brasília foi planejada, sim. Foi planejada, mas não foi astrologicamente. Astrologicamente não? Não acredito. Foi tão planejado. Brasília foi em 1960. Em 1960. Em 1900, lembra quando queriam tocar nós na cadeia? Lembra? Nós saímos pela primeira vez na televisão e queriam nos tocar na cadeia. Mas foi bom isso. Hã? Foi bom. Falaram que nós éramos fajutos, que estamos abusando da boa-fé do público e queriam tocar. Então, vocês veem, quer dizer, não adianta, em 1960 era pedir muito o negócio de astrologia. O Brasil, daquela data, que iam tocar lá na cadeia para hoje, o Brasil deu um pulo muito grande e realmente até surpreendeu a gente, tanto que avançou a astrologia. E ela passa a perna de muitos países europeus. Eu até dou parabéns para o pessoal. Eu que tenho falado, desculpem
o que ocorreu aí, mas já deu para transmitir aí.